Esse bloco é para falarmos de saúde. O julho foi verde e eu trago um profissional que dispensa comentários, o Dr. Rafael Sepulcre, mas o nosso trabalho quanto imprensa é de conscientização. Não deve ser apenas o julho verde para falarmos sobre o assunto que iremos abordar, mas é um trabalho para ser feito durante o ano todo. E eu trago agora o Dr. Rafael para bater um papo comigo, tá joia? Como eu falei para vocês aí nas cabeças do programa, o nosso trabalho de conscientização tem que continuar o ano todo e seja todos os meses de todas as cores. E não poderíamos deixar de passar em branco a campanha Julho Verde, que acabou, mas a gente continua informando sobre a doença que mais acomete milhares de brasileiros a cada ano. 27 de julho foi o dia de combate mundial ao câncer de cabeça e pescoço. Comigo aqui o Dr. Rafael Sepulcre, médico, cirurgião de cabeça e pescoço e um grande amigo para falar do assunto. Tá com saudade sua, sabia? Faz tempo, né, Como é que você tá, meu amigo? Tá tudo bem? Bem, graças a Deus. Rapaz, sempre em forma, um atleta, né, bicho? Continua na maratona? Continuo na luta aí. Não, rapaz, o bom é que Rafael faz esporte e a família acompanha, isso é o mais importante de tudo. Rafael, quando estamos falando do câncer de cabeça e pescoço, estamos falando em áreas mais comuns. Quais as áreas do corpo mais comuns? Para o pessoal entender, a gente fala todos os anos, mas sempre tem coisa nova acontecendo e você, como é especialista da área, pode falar disso para mim com propriedade. Primeiro, Fábio, deixa eu te agradecer, porque assim, todos os anos você sempre esteve na campanha com a gente, ajudando na divulgação e na conscientização, então obrigado mais uma vez por nos receber. Você sempre comigo, rapaz. Então, quando a gente fala câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando de um grupo de localizações que pode ter. Por exemplo, quando você fala câncer de mama, está na mama, pulmão, está no pulmão, estômago, pulmão. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando assim, o câncer que acomete a língua, a garganta, né, a região da orofaringe, das amígdalas, né, pode acometer os seios da face, né, onde a gente tem sinusite, a laringe, que é o nosso principal órgão da voz, a gente está falando da glândula tireoide, das glândulas salivares e da pele dessa região da cabeça e pescoço, que é como ela fica muito exposta ao sol, a maioria dos cânceres de pele aparece nessa região. Nossa, a gente morre e não sabe de tudo de jeito algum, porque todos os anos o Rafael fala comigo e vai surgindo coisa nova e a gente vai assimilando coisa nova. Espero que vocês recebam essas informações também. Agora, Rafael, diz para mim uma coisa, quais os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço? Porque as pessoas às vezes não sabem que o preventivo pode ser realmente um fator que salva vidas. É isso aí, Fábio, assim, a prevenção é a melhor estratégia, certo? Então, assim, no câncer de cabeça e pescoço, o principal fator de risco é o tabagismo, né? E em segundo lugar vem o etilismo. Quando você junta os dois, o tabagismo com o etilismo, geralmente quem bebe acaba fumando, ou quem fuma também acaba bebendo, você aumenta em 100 vezes a chance de ter um câncer dessa região. Hoje em dia está crescendo demais, assim, no Brasil a gente está tendo cada vez mais diagnóstico do câncer ocasionado pelo vírus HPV, também na região principalmente da amígdala e da base da língua, que é uma parte lá de trás da língua, né? E quando a gente está falando do câncer de pele é a proteção solar, né? Dos raios solares. As pessoas às vezes têm à disposição de todo mundo um filtro solar simples, com preço acessível, a pessoa deixa de usar por simples, a palavra é essa mesmo, relaxamento. Com certeza, e assim, é o que eu mais trato ali na nossa unidade ali no Oncobeda, é câncer de pele. Aqui é uma região que tem muito trabalhador de lavoura, pescador, então eles estão muito expostos ao sol. Então a maioria dos pacientes é de câncer de pele. Agora, doutor, diz para mim, os principais sintomas que indicam a necessidade de uma avaliação urgente, mas que as pessoas não estão realmente percebendo. Então, primeiro saber se o paciente faz o uso dessas substâncias, o abuso dessas substâncias, certo? Porque assim... Tanto o fumo contra o álcool excessivo. Perfeito. Porque se eu falo assim, uma ferida na língua, uma afta é uma ferida na língua, não é assim. Mas assim, a pessoa fuma, bebe, entendeu? Isso é importante. Uma coisa simples pode virar uma coisa gigantesca. Aí você tem essa história do abuso dessas substâncias. Aí uma ferida que aparece na boca ou na garganta, passa 15 dias ela não cicatriza. Isso é um sintoma importante. Uma rouquidão, mudança de voz, um caroço no pescoço, entendeu? Sangramento, né? Ou mesmo na boca ou pelo nariz, isso tudo
pode alertar para um primeiro sintoma, né, de estar começando a surgir um câncer de cabeça e pescoço. No início eu ficava mais receoso quando você falava essas coisas. Depois que eu comecei a fazer os exames e fiquei um pouco melhor, eu não fico tão tremendo perto dele. Marcar consulta comigo. Não, marcar consulta com você é sempre bom por causa de preventivo, mas falar com você, no início eu ficava tremendo. Agora, doutor, diz uma coisa para mim. Como é realizado o processo diagnóstico e quais os exames e procedimentos são necessários para confirmar o diagnóstico? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, olhou-se a lesão suspeita, fazer uma biópsia, que é o que vai confirmar se é um câncer ou não. Primeiro passo é a biópsia. Primeiro passo é a biópsia. Confirmou que é um câncer, aí vem aquela parte que a gente chama de estadiamento. Vamos ver em que estágio está. Ele está no estágio inicial ou mais avançado? Tem um caroço no pescoço associado? É mais de uma área que está acometendo? Aí eu posso fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia, entendeu? Para eu fazer esse estagiamento, saber em que estágio está, porque de acordo com o estagiamento que eu vou traçar como é que eu vou tratar esse paciente. Então, se eu pegar no início, eu vou ter uma abordagem. Se eu pegar uma doença mais avançada, aí eu preciso de outros exames para fazer outro tipo de cirurgia ou radioquimioterapia, Aí enfim. já passa para outros procedimentos. É, exatamente. Entendi. Agora me diz, as opções de tratamento, que é o que as pessoas querem mais saber. A grande maioria dos pacientes, eles vão ser cirúrgicos, eles vão ter que ser operados, tá? Mas numa fase inicial, dependendo, por exemplo, na laringe, ele uma chance boa de ficar curado com só radioterapia, entendeu? Então depende da localização. 100% de cura? Existe, é difícil a gente falar 100% de cura no câncer, mas assim, no estágio 1 inicial é mais de 90% de chance de cura, entendeu? Já é um bom número. É um excelente número, por isso que a gente tem que pegar mais no início. E aí a gente pode fazer cirurgia, depois fazer rádio, depois fazer radioquimioterapia. Alguns casos não precisa de cirurgia, vai ser feito radioquimioterapia. Então isso vai depender da localização e desse estadiamento, entendeu? Outra pergunta bem pertinente para vocês. Como é que é decidido o tratamento mais adequado para cada paciente? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Porque muita gente quer saber o que vai acontecer com ele durante o tratamento. Então, aí mais uma vez a gente vai falar da onde a localização desse tumor. Tudo é localização. Exatamente. E o estágio que está. Então vamos supor assim, um tumor que acomete metade da língua, a gente vai precisar tirar mais da metade da língua, então isso vai atrapalhar no futuro a fala, a deglutição, a gente tem que reabilitar esse paciente. Se ele for para radioterapia, ele pode ter alguns efeitos colaterais que a gente chama de ficar com a boca seca, porque a radioterapia acaba com a saliva, entendeu? A maioria desses cânceres chegando muito avançado pode deixar algum tipo de deformidade no rosto, né? Porque assim, é muito aparente a região, né? Mas, assim, além das deformidades físicas e estéticas, a gente tem esses efeitos de radioquimioterapia, que pode acabar com a saliva, pode diminuir, se irradiar muito perto da região do ouvido, pode diminuir a audição, entendeu? Melhor é a prevenção mesmo até agora, e o que o doutor Rafael está deixando bem claro aqui. Agora, doutor, o senhor está cada vez mais se especializando e eu queria abordar um assunto bem interessante em que o Grupo IME, o Hospital Dr. Benda está saindo aí na frente, é a diferença entre a cirurgia convencional e a robótica. É um avanço, não é? É um avanço enorme e assim, na cirurgia de cabeça e pescoço o robô tem papel também. Então a gente consegue fazer cirurgias nessa região pelo robô. Quais as grandes vantagens? Ela ocasiona muito menos morbidade para o paciente. Alguns procedimentos eles podem até ficar com a velocidade maior, sabe? O primeiro caso que a gente fez aqui, o primeiro caso do interior do Rio, a gente fez, foi um tumor de base de língua numa mulher. A cirurgia durou um pouco mais de 1 hora. Se eu fosse fazer do jeito convencional, eu ia ter que, imagina assim, cortar a mandíbula para conseguir acessar, para tirar, para depois reconstruir. Então talvez seria uma cirurgia de mais de 3 horas e com uma morbidade muito maior para o paciente. Então assim, nós somos pioneiros, um dos pioneiros no interior, no Brasil. Eu procurei saber assim, né, num grupo que a gente tem de todo o Brasil. Eu acho que foi a 4ª ou 5ª cidade no Brasil de interior a fazer um procedimento de cirurgia robótica na especialidade. Então, pelo que eu percebi, pelo que o senhor falou para mim, a recuperação também é mais rápida. Sem dúvida, sem dúvida. Essa paciente, 3 dias depois, ela estava em casa.
normalmente ficaria aí 5 a 7 dias internado, entendeu? Qual o suporte de reabilitação estão disponíveis aqui agora para esse tratamento de robótica? Na nossa unidade a gente tem, vamos lá, esse paciente ele vai ter problema de nutrição, certo? Então a gente tem nutricionista, a gente vai precisar de reabilitar às vezes a fala, então precisa de fonoaudióloga, né? Psicólogo, porque é um tipo de câncer que mexe demais com o psicológico, as sequelas que podem ficar, né? Então, assim, a enfermagem, a fisioterapia é muito importante. Esses pacientes precisam demais reabilitar no pós-operatório, sabe? Com fisioterapia, a gente mexe muito nervos importantes, que pode mexer com a função do ombro, entendeu? Então, a fisioterapia é muito importante. Psicologia, assistência social. A gente está falando num paciente que, assim, bebe e fuma. Então, muitas das vezes, socialmente, ele não tem família. Sim, sabe? Sim. Então, assim, às vezes, assim, está precisando de um benefício, então assistente social é muito importante. Então, a gente tem isso tudo lá na unidade. A gente vê uma atuação de uma equipe integrada, né? Exatamente. A equipe multidisciplinar, ela muda a história do câncer mesmo. E a sobrevida, você tem ganho de sobrevida se uma equipe estiver atuando realmente, entendeu? Bom, olha, eu vou voltar só um assunto com você rapidinho, porque foi tema de Fantástico esses dias, e eu lembrei de você quando eu ia fazer a pauta contigo. E falar sobre a infecção do HPV, que está relacionado também ao câncer de cabeça de pescoço. E a vacinação ao HPV é simples, só que as pessoas esquecem. As pessoas, às vezes, são tão munidas de informação que acabam de ter uma simples vacina que pode mudar uma vida. Não, sem dúvida. A vacinação do HPV não vai prevenir só o câncer de orofaringe, né? O câncer de pênis, o câncer de colo de útero, né? Doença sexualmente transmitida. É o mesmo vírus. Então, você previne não só o câncer de cabeça e pescoço. E é uma vacinação importante e realmente você reduz o risco, né, com a vacinação. Doutor, realmente, pelo tudo que a gente conversou aqui, eu ia fazer mais perguntas, mas o senhor acaba me respondendo antes de eu perguntar. E isso é bom demais, ter uma pessoa que é completa na hora de fazer uma resposta. Do vapor, cara. Que tem estudos novos aí. Cara, o vape, como é que tem aumentado, Rafael? O que é isso? Então, a gente deu uma palestra para os funcionários, né, do hospital. Né, falando gente, para quem não sabe, é o cigarro eletrônico, tá? Isso, cigarro eletrônico. O pessoal chama de, como é que eles estão chamando? A parada tem um monte de nome, tem vape, pendrive. Pendrive, cigarro eletrônico, mufu, tem um monte de nome essa coisa. Então, não tem nada contra quem fuma não, mas eu tenho horror, tá? Exatamente. Eu fui dar uma palestra, em 10 minutos de eu procurando na internet, eu encontrei umas 10 notícias de pessoas, só nesse ano, tendo um colapso pulmonar pelo excesso de uso de vape, assim, irmãs, assim, crianças, sabe, de 11 anos. Eu vi, cara, eu estava lendo um pouco a respeito, desculpa só te interromper para meu raciocínio de ser quebrado. Eu vi que cada frasco tem não sei quantos puffs, quantas fumadas. Cara, é muita química. Exatamente. E assim, não tem regulamentação, a Anvisa proíbe. Você não sabe que tipo de substância que está ali dentro. Então, assim, problemas respiratórios surgindo e o potencial câncer. Assim, você não tem um estudo ainda relacionando ao câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, porque você precisa de muitos anos de estudo da pessoa, muitos anos usando para você conseguir relacionar. Mas você já consegue ter estudos mostrando a alteração genética que acontece no câncer. Então, o potencial de ocasionar um câncer no vapor existe, o potencial. A gente ainda não conseguiu associar, porque precisa de tempo, entendeu? Claro, e é uma coisa que não é tão antiga, uma coisa mais recente. Sem dúvida. Fala quem sabe e obedece quem tem juízo, tá joia? Saúde é tudo, a gente não pode brincar com ela. E aqui eu trouxe um profissional incrível que realmente é referência para toda a nossa região aqui, o Dr. Rafael Sepulcre. Muito obrigado, querido, tá? Deus abençoe você, sua profissão, as suas mãos, tá? Que você sabe que o espaço aqui está aberto para você sempre. Você é uma pessoa, acima de tudo, um ser humano que eu gosto muito. Tá joia, eu agradeço mais uma vez pelas palavras e por você dar essa oportunidade. Você sempre deu esse apoio e isso é muito importante. Sempre. Aqui o Júlio vai ser verde o ano todo. Obrigado. Um abração, querido, tá? Com essa dica de saúde esperto da semana para você, se liga que o Júlio é verde todo ano. Já entrou no meu canal e no J3? Não vou deixar ser doida não, minha editora. Primeiro o do J3, vai. Isso. Toda semana, quando o programa é exibido na TV, ele também é transmitido em tempo real no YouTube.
de extrema importância que você assine o canal, dê um like para quando o vídeo subir, você ser notificado via YouTube ou app. Então é muito importante. Agora eu vou fazer o jabá do apresentador, o meu, por favor. Lá tem todo o conteúdo do meu programa nesses anos todos. Não peguei tempo do Manda Ver TV, não. Mas o programa Fábio Abud tem todas as edições do meu programa. Então, entra lá que vocês curtirem esse tempo todo que a gente está junto. Eu queria os 30, mas na época não tinha YouTube, então não dá para colocar os 30 anos, beleza? Fica comigo que no próximo bloco eu trago a dinâmica do reality. Vamos conhecer como será a fase final? Curte os meus anunciantes, eu volto.